Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos continuar a falar sobre a teoria da guerra, segundo essa abordagem das 4 gerações que nós vimos no vídeo passado. Se você não viu, eu recomendo que assista. E nós agora vamos falar mais sobre a guerra de 4ª geração, a guerra de insurgência. Essa que está acontecendo plenamente no mundo ocidental hoje, o Brasil inclusive. Teoria da Guerra e Estado das Sombras, o vídeo 2. Bom, por que nós estamos falando Estado nas Sombras? Porque a guerra de 4ª geração ela é uma guerra de insurgência. Significa um grupo, uma minoria com táticas de insurgência tentando tomar o controle do Estado. Uma guerra assimétrica, são poucas pessoas, um poder que ele não é numérico, mas ele é um poder principalmente econômico e um poder de meios para controle da mente da população, principalmente dos dirigentes, da administração pública, das polícias, das forças armadas, para controle daquela nação, daquele povo, daquela economia, daquele território, daquelas estruturas sociais. E o palco, o teatro da guerra é a mente dos alvos, dos seus dirigentes, em primeiro lugar, daqueles que poderiam influir no desfecho de uma disputa dessa, e depois do seu povo, da grande maioria do seu povo. Nós vimos as gerações da guerra, uma teoria, uma abordagem do militar William S. Lind, dos Estados Unidos. Vimos a primeira geração da guerra, que consiste no enfrentamento entre grandes contingentes de combatentes das infantarias, culminando nas guerras napoleônicas. Nós vimos que a Revolução Industrial permitiu o desenvolvimento, o avanço de armamentos, e que a guerra então mudou com uma ênfase nas artilharias antes de que as infantarias. Guerras de trincheiras, guerras com o uso de comunicações por rádio, o uso dos fogos para apoio da artilharia e depois da ocupação pelas infantarias dos territórios em litígio. E nós vimos as guerras de 3ª geração, cujo paradigma é a Blitzkrieg alemã, as guerras relâmpago, onde todo o poderio militar é usado em pontos chaves para a conquista do inimigo, não é? E nós vimos as guerras de 4ª geração, que basicamente começaram com os ataques às Torres Gêmeas, que ensejaram uma concepção, um conceito de guerra ao terror, de terrorismo, que então já era um inimigo espalhado pelo mundo, um inimigo invisível que poderia se manifestar em qualquer lugar do mundo, em qualquer ponto de uma cidade, em qualquer país do mundo. E as guerras químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, que tem outra faceta e que começaram também em 2011. Começaram, vamos dizer assim, não é que começaram, mas que fizeram sua estreia no palco mundial, apoiado pela mídia, em 2011 também, logo após o ataque das Torres Gêmeas, o ataque de Antraz no Capitólio, onde traços muito óbvios foram demonstrados, demonstrando também qual é a origem desses ataques e um conceito também de um inimigo invisível e que está espalhado por todo o mundo, com uma distinção de que, no caso do Antraz, ele é um bacilo, uma bactéria, e seu combate não é necessariamente algo muito difícil, muito desconhecido, dado que se faz com antibióticos conhecidos. Bom, e
os objetivos da guerra de quinta geração, mais especificamente, se nós formos classificar a questão do Covid-19 como já uma aplicação dessa guerra, é um controle da população por meio de um suposto surto de um vírus, de uma doença, onde esse surto, essa doença e a forma como está sendo veiculada dá motivos, legitima determinados tipos de controle sobre a população e sobre o próprio indivíduo sem precedentes. Inclusive, o seu monitoramento e sua rastreabilidade, nós vamos ver mais ou menos em que termos isso se dá. Bom, essa é o resumo das guerras, já vimos também, onde a guerra de quinta geração, chamada aí de quinta geração pelo coronel Rames, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, é, na verdade, uma aplicação da guerra de quarta geração, da guerra mental, com instrumentos reais, é lógico, mas com um ataque à mente e armas insuspeitas de destruição em massa. Então, quem acha que é um vírus mortal, que você pode pegar de alguém a verdadeira arma de destruição em massa, está muito enganado. Nós vamos ver isso aí, como que se dá esse engano. Então, vamos ver aqui esse manual da guerra de quarta geração, o que diz o coronel William Lind. Ele diz que nos últimos 40 anos o mundo entrou gradualmente em um estado pós-clausewitziano, onde as guerras não são declaradas, os campos de batalha podem ser em qualquer lugar, os uniformes são opcionais e os combatentes, assim como os alvos, são frequentemente civis. Então, esse é um conceito muito importante, é um resumo da guerra de quarta geração. Ela está espalhada, ela envolve os civis são combatentes e os civis também são alvos. E eles colaboram com a sua própria perda, inclusive, com a sua própria vitimização pelo inimigo. Ele se refere, eu tenho aqui um artigo que se refere a Martin van Creveld, um militar israelense, que é também um historiador da história da guerra. Né? Ele prevê que no futuro os militares serão substituídos as bases militares serão substituídas por esconderijos e depósitos e o controle da população se efetuará mediante uma mistura de propaganda e terror. Então vejam que a questão mental, do controle mental, da propaganda, são realmente centrais na guerra de quarta geração. Nós vamos dizer um pouco sobre a teoria da guerra de insurgência e contra-insurgência, que permeia a guerra de quarta geração, segundo a teoria desse judeu chamado David Galula, que depois da Segunda Guerra ajudou a tecer a teoria, fazendo experimentos, principalmente aí no caso de David Galula na Guerra da Argélia, em termos de guerra de insurreição. Ele escreveu esse clássico, né, a Guerra de Contra-Insurgência, Teoria e Prática, e o que ele estabeleceu 4 leis. Que numa guerra de insurgência, o que é uma guerra de insurgência? Você tem um poder constituído, a população está vivendo sob esse poder, provavelmente é legítimo, todos estão ali vivendo, resolvendo seus problemas, estão prosperando ali. Obviamente que não de uma forma igual, há de ter seus problemas, suas contradições. No entanto, você tem um pequeno grupo que quer impor uma nova ordem, ele quer tomar o poder. Então, existe uma fase que é a fase da insurgência. E David Galula, sob vamos dizer assim, essa casca de contra-insurgência,
ele vai estudar ambas, a insurgência e a contra-insurgência. Porque, no caso, quando o grupo escondido e minoritário, quando ele toma o poder, ele ocupa as posições institucionais do Estado, daquele Estado, ele toma aquelas posições de poder, ele vai ter que lidar agora com contra-insurgentes, que serão quem? Toda a população que imaginava estar sob um determinado Estado e que provavelmente vai ter um grupo que vai ativamente se insurgir contra aquela nova ordem. Vamos ver isso mais para frente. Então, quais são as 4 leis de David Galula de uma campanha de contra-insurgência? O apoio da população é necessário tanto para o contra-insurgente quanto para o insurgente, o contra-insurgente e o insurgente, ou seja, a minoria que quer tomar o poder e aqueles que estão estabelecidos naquela ordem ali, que eles são o poder, eles são a regra, fazem a regra ali naquela sociedade que está sob alvo de ataque. O apoio é obtido por intermédio de uma minoria ativa. Isso é muito interessante. Nós vamos ver e como isso está sendo aplicado no Brasil agora. O suporte da população é condicional e a intensidade de esforços e vastidão de meios são essenciais. Então, vamos lá. Existe aí, então, nessa guerra, uma competição entre o insurgente e o governo. Então, uma insurgência é uma competição entre o insurgente, que é uma minoria, e o governo, pelo apoio da população civil, que constitui o mar em que o insurgente nada. Então, o próprio governo estabelecido ele precisa ter apoio da população, porque de onde ele vai aurir a sua legitimidade? É da mentalidade da maioria que ainda apoia, ainda obedece a esse poder. Bom, então, como eu disse para vocês, essa minoria que faz isso no mundo, ela é extremamente perversa e ela testou, antes dela usar em nível mundial, no mundo ocidental, os seus métodos, ela testou. Então, esse trabalho desse tenente-coronel Dale Quell, exército das Forças Armadas dos Estados Unidos, testou Galula em Ameriab. E ele, o que nós tiramos aí? Não é minha área, eu não sou especialista em guerra. Inclusive, eu quero deixar bem claro aqui que, se eu sei isso, muitos militares brasileiros, pessoas qualificadas dessa área, profissionais dessa área, também devem saber. Então, o que eu estou fazendo é trazendo o assunto, porque eu tenho condições de fazer uma síntese, eu tenho um nível cultural e uma experiência de servidora pública, onde eu tenho condições de fazer essa síntese e devo fazer para analisar a conjuntura. E estou fazendo a minha parte, as contramedidas que se devem tomar, pessoas como eu na sociedade devem fazer isso, trabalhando aí na questão da informação da população. Então, nesse trabalho, o que nós tiramos de importante? Em qualquer situação, em qualquer causa, sempre haverá uma minoria ativa a favor da causa, uma minoria ativa contra a causa e uma grande maioria neutra ou passiva. Uma maioria que é passiva ou neutra. Bom, então, no caso de um governo instaurado, você tem uma minoria que é contra ele ativamente, uma maioria que é a favor dele ativamente e uma grande maioria que é passiva. Ela está vivendo ali, um dia após outro, cuidando da sua vidinha. Bom, em relação aos insurgentes, a essa minoria alien que instala aos poucos um Estado dentro de um Estado, da mesma forma, você tem ali uma minoria que é a favor dessa insurgência, ou seja, que é contra a ordem estabelecida, uma minoria que certamente, quando tomar consciência, será contrária a essa insurgência, a esses insurgentes, e você vai ter uma maioria passiva. Sempre será assim. Isso vai ser usado, está sendo usado, vocês vão ver como. Então, vamos ver aqui o que David Galula fala.
todas as guerras são cruéis. A guerra revolucionária talvez seja, acima de tudo, mais cruel que todas, porque todo cidadão, seja qual for seu desejo, está ou estará direta e ativamente envolvido nela pelo insurgente que precisa dele e não pode permitir que ele permaneça neutro. A crueldade da guerra revolucionária não é uma crueldade anônima em massa, mas altamente personalizada e individual. Com certeza, quanto melhor a causa e a situação, maior será a minoria ativa favorável ao contra-insurgente e mais fácil sua tarefa. Este truísmo dita o objetivo principal da propaganda, mostrar que a causa e a situação do contra-insurgente são melhores do que a do insurgente. Mais importante, sublinha a necessidade de o contra-insurgente apresentar uma contra-causa aceitável. Então, ele está tratando de um governo que ele considera ilegítimo, por isso que ele diz que é um governo insurgente. E ele diz o quê? Que você tem ali uma população vivendo sob aqueles insurgentes ilegítimos, portanto, para esses que se dizem contra-insurgentes, tá? E que o que ele está dizendo aí? Que toda guerra revolucionária vai envolver a todos. Você vai ter uma propaganda, você vai mostrar a causa, e você tem que mostrar que a causa contra-insurgente, aquela que quer entrar naquele estado ali, tá? Ele está chamando agora de contra. Vejam o jogo mental aí, tá? Então agora ele está dizendo que o governo estabelecido é ilegítimo e precisa ser derrubado. Então virão os contra-insurgentes, tá? Os contra-revolucionários. Então eles vão ter que mostrar à população uma causa que é melhor do que aquela causa sob a qual todos já estão vivendo. Então, isso é uma propaganda. É como dizia Lenin, né? Como diziam os comunistas, antes da tomada do poder. Eles faziam ali tudo aquela coisa de igualdade, de terra para todos, de comida para todos. Aquilo tudo era uma propaganda. Mais do que um programa de governo, é uma propaganda para que as pessoas acreditem e a população apoie essa minoria insurgente, certo? Até que eles cheguem ao poder. E aí eles vão mostrar realmente suas verdadeiras intenções, eles vão implantar sua verdadeira política, como foi feito na União Soviética. Aliás, eu quero chamar a atenção para que vocês entendam os pontos de contato. Quais foram as primeiras medidas de Lenin ao entrar no poder? Proibir o direito de associação, dissolver várias associações, inclusive a maçonaria na época. Isso eu estou falando de início do século XX, 1917. Né? Então as pessoas não podiam se locomover na sua própria cidade, até para se locomover entre bairros, elas tinham que dar explicações, elas tinham que dizer por quê, tinham que estar autorizadas, certo? Houve desmantelamento de fábricas, mortes em massa de antigos apoiadores que, quando viram as verdadeiras intenções, começaram a questionar e, obviamente, o regime teve que ter o terror, né? Uma fase de terror, porque o grande apoio que eles tinham conquistado na época, eles tiveram que, quando tomaram poder, eles tiveram que neutralizar aquela decepção, né? aquela gravíssima e imensa a frustração de expectativas que eles tinham criado na fase de tentar querer o apoio da população. Continuando aqui, o problema pode até ser artificial. Então, a gente vai falar sobre isso, né? O que eles precisam? Isso a gente vai falar mais adiante, quando nós falarmos sobre governança, legitimidade e segurança. Então, ele vai dizer que, para ele ganhar o apoio, então, dessa maioria neutra ou passiva, que, usando aí essa minoria ativa à causa, certo? Ele precisa de um problema.
aquela ordem estabelecida, ela há de ter problemas, ela há de ter contradições. Lembra que nós falamos sobre isso? Que nós apontamos isso? Não tem nada perfeito. No entanto, o insurgente e sua propaganda, eles vão precisar de um motivo para derrubar aquela ordem estabelecida. Qual é esse motivo? Então, David Galula ensina esse problema. O problema pode ser até artificial, desde que tenha chance de ser aceito como um fato. A sorte dos fazendeiros chineses, vítimas das cobranças das autoridades e da ganância dos usurários locais, foi sem dúvida difícil. Os comunistas chineses exploraram esse problema. No entanto, sua principal causa, emprestada de Sun Yat-sen, foi a reforma agrária. Seu valor revolucionário reside na ideia de que a propriedade da terra estava concentrada em uma pequena minoria. Uma guerra de classes sobre o assunto, teoricamente, traria para o seu lado a maioria dos agricultores. O único trabalho abrangente sobre o assunto da posse da terra na China, que foi feito por J. Lossenbuch, contradiz a imagem comunista da situação, mas esse fato não diminuiu em nada o valor psicológico do slogan "Terra para o lavrador". Ou seja, uma máquina de propaganda eficiente pode transformar um problema artificial em um problema real. Ah, tem um vírus. Ah, porque todo mundo vai morrer, então precisa de vacina, precisa de máscara. Você agora pode ser um vetor de transmissão do vírus. Quais as implicações disso? Nós tivemos aí uma máquina de propaganda que realmente se empenhou bastante em transformar esse problema em um problema crucial. Será que ele é real? Será que a dimensão dele é essa? Será que as medidas tomadas e que o povo está aceitando, aquilo que nós estamos aceitando por parte das autoridades em relação ao enfrentamento desse suposto problema, será que elas são proporcionais? Como seria isso? Bom, não é absolutamente necessário que o problema seja agudo, embora o trabalho do insurgente seja facilitado se for o caso. Se o problema for meramente latente, a primeira tarefa do insurgente é torná-lo agudo, elevando a consciência política das massas, entre aspas. O terrorismo pode ser um meio rápido de produzir esse efeito. A ditadura de Batista não se tornou, ele está falando de Cuba, tá? A ditadura de Batista não se tornou repentinamente insuportável para o povo cubano. Eles viveram sob outras ditaduras no passado, incluindo o regime anterior de Batista. E o país era próspero em 1958, embora houvesse grande disparidade na distribuição da riqueza. Batista poderia ter durado muitos anos se não fosse por Fidel e seus seguidores, que espetacularmente levantaram a questão e concentraram a oposição latente em seu movimento. Então, vejam, a questão de você viver sob uma ditadura. Eu estava escutando o Dr. Enéas, falecido Dr. Enéas, que Deus o tenha. Você vê a hostilidade da imprensa. Aliás, vejam, a imprensa são os novos soldados, viu? Contra a população. Então, o Dr. Enéas, ele representava ali naquela época ideias muito perigosas, e a imprensa tratava de assediá-lo, de confrontá-lo, eram realmente hostis. Vocês vendo as entrevistas, vocês viam que os repórteres eles eram hostis. Eles estavam ali combatendo pelos interesses de quem eles pagam e provavelmente, inclusive, de sua própria gente, né? Então, um repórter, não me lembro mais quem foi, acho que da Folha de São Paulo, falando mas a ameaça, o senhor não quer voltar a uma ditadura porque o povo, será que quer ditadura? Ele falou, olha, ditadura não necessariamente é algo ser eleito pelo povo da forma que eles chamam democrática, estabelecida nessas repúblicas. Não necessariamente, se o governante não for eleito assim, não significa que ele não seja legítimo, e não seja legítimo, que o povo não queira. Getúlio Vargas primeiro foi ditador e depois foi eleito pelo povo. O povo queria Getúlio Vargas.
Tal que sempre esteve, quer dizer, há muito tempo está, há muito tempo. Porque o senhor Getúlio Vargas era um homem preocupado com a nação, sem dúvida. Estou elogiando um aqui. Getúlio Vargas e Fidel Castro já são dois ditadores. Se o senhor quer olhar sob esse prisma, se para o senhor é extremamente elogiável um presidente que é um boneco, se o senhor gosta disso, eu respeito sua tese. O que está nos seus esquemas, eu não penso assim. Dê-me o direito de pensar diferente. Não, lhe dou o direito. Exato. Eu só quero que o senhor diga. Não, então, vamos voltar à pergunta do Fidel Castro. O senhor disse que não era bem assim. Mas não é assim por causa do socialismo. Qual é o seu modelo de estadista? Estadista, vamos do devagar. Do presente ou do passado? Do passado. Vamos para homens de personalidade forte que me impressionaram. Não são da minha geração, então só leitura. Meiji, no Japão, criador da Era das Luzes, que endireitou o Japão e preparou o Japão para ser a potência que é hoje. Só que ele era um absolutista e não foi eleito pelo povo. Sim, isso é irrelevante. Getúlio Vargas foi ditador e depois foi eleito. O que provou que o povo queria ou desejava. Ser absolutista é irrelevante para o senhor, foi isso que eu vi? Quando o senhor diz absolutista, precisa ter cuidado. O senhor volta a Luís XIV. Não, é a história do Japão que diz isso. Pois é, então. Não, eu estou citando homens que têm coragem de agir contra o poder constituído, contra esse sistema apodrecido que faz com que uma terra que é a mais rica do planeta, uma terra que é abençoada no seu subsolo, que tem a maior riqueza e água potável do planeta. Doutor Neves. Peraí, que faz com que essa terra esteja mergulhada nesse processo há muito tempo e não saia dele, não tem a possibilidade de sair. Já que o senhor tocou na questão da terra... A própria ditadura militar, que eles chamam de ditadura, o governo militar não era não querido pela população. Ele não era querido por uma minoria ativa, por agentes de insuflação e pela mídia que se instalou e que fez realmente uma campanha imensa contra e acabou colocando aí, ganhando uma grande parte desses neutros que não vislumbravam a situação tão bem, não estavam mergulhados na problemática. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, o slogan aqui no Brasil é essa desigualdade, que é um slogan maçônico, é um objetivo, né, da maçonaria, um dos, né? Égalité, fraternité e liberté, vem lá dos direitos humanos, da Declaração dos Direitos do Homem, lá da Revolução Francesa. Dos direitos humanos, da Declaração dos Direitos do Homem, lá da Revolução Francesa, nós temos escutado essa problemática da desigualdade, e eu volto a dizer para vocês, o problema pode até ser artificial, desde que tenha a chance de ser aceito como um fato. Bom, a desigualdade é um fato, ela é um fato. Não é absolutamente necessário que o problema seja agudo, no caso da desigualdade. E no caso do Covid também. Mas estamos pegando aqui a desigualdade, que é uma palavra que vocês têm que ficar atentos aí. Pessoas veiculando soluções, né? Foi criado um problema, todos estão agora vivendo sob um problema, realmente foi causado um problema. E muitos estão propondo soluções. E a palavra que se fala hoje, que está na boca dessas pessoas que estão aí, né, no problema, reação, solução, a solução aí combate a desigualdade. Cuidado com isso, ela é um fato, mas lembrem-se lá dos agricultores chineses. A desigualdade ela não é o problema da forma como está se colocando. Desigualdade é algo natural. E ela também é fomentada, ela existe da forma que ela existe, porque a questão revolucionária nesse país já está avançada, não nos deixam prosperar. Não necessariamente a desigualdade ela deveria se acentuar do ponto de vista material, como nós vemos hoje, mas ela se acentuou nos últimos anos e a culpa não é necessariamente de quem não está na situação miserável, mas
a propaganda que está se fazendo é essa. Só para a gente entender que nós fomos mapeados aí em gerações. O que nós temos hoje na face da Terra ainda? Uma geração de pessoas, né, que, vamos dizer, nasceram aí entre 1945 e 1960, a geração da minha mãe, dos nossos avós, chamado baby boomers, são oriundos ainda de famílias católicas, cristãs, estou falando do Ocidente principalmente, com muitos irmãos, famílias numerosas, e que foram intensamente trabalhadas do ponto de vista da propaganda aqui no Brasil a partir da década de 60. Nós tivemos a geração X, que basicamente eu considero ser a minha geração, nascida entre meados de 1960 e anos 80. Nós fomos também intensamente trabalhados, mas já somos o quê? Já formamos, muitos não tiveram filhos, muitos tiveram poucos filhos, isso foi um grande alvo na época, eles tinham que diminuir a população e eles começaram com a questão dos nascimentos, né? E a questão do aborto também. Nós temos os millennials, onde se classificam aqui os nascidos a partir dos anos 80 e meados dos anos 90. Ela é chamada de geração Y porque é a geração da bifurcação, a que tomou o caminho de uma nova ordem. O início da incorporação do pensamento veiculado pela propaganda comunista. Que qual é? O que importa é ser feliz. Não ficar cuidando de filho, uma família numerosa, a mulher em casa, trabalhando de sol a sol, o marido tendo que trabalhar e ganhar dinheiro para dar para uma família numerosa. Então, isso já... esses nascidos aí, eles já introjetaram essa mentalidade. São aqueles que querem a sua felicidade, eles não querem ter família, eles não querem propriedade, eles não querem ter uma casa para pagar imposto, para cuidar, para limpar, para organizar, nada disso. Não querem inclusive, não querem ter muito responsabilidade com os próprios pais, né? Os pais deles, basicamente, são os baby boomers e a geração X, são pessoas que, na nossa sociedade, nessa ordem, ainda têm um padrão de vida bom, e eles realmente não precisam se preocupar, a maioria, com seus pais, e realmente tem uma liberdade aí para viver de forma quase sem responsabilidade, totalmente de uma forma totalmente hedonista. Menos ainda querem ter filhos, certo? Nós temos a geração Z, dos nascidos entre meados de 1990 e até 2009, são chamados os nativos digitais. A realidade deles já está totalmente conectada às mídias eletrônicas. E nós temos o que eles chamam de geração alfa, que são os nascidos a partir de 2010. Então, eu encontrei um site onde eles estão monitorando e tenham certeza de que esse monitoramento é bastante acurado. O que está acontecendo com os hábitos durante essa falsa pandemia de Covid, com cada uma eles chamam de consumidores, né, de mídia, como eles consumiram a mídia, cada uma dessas gerações. Isso daí é interessante, quem quiser buscar, aí é bastante interessante esse monitoramento de comportamento. Tá? Bom, então vamos passar aqui para a visão da Mary Kaldor. Ela é bastante influente nessa área da teoria da guerra. Muitos autores aí, muitos especialistas colocam em dúvida se é ela mesma, vamos dizer, que esse conhecimento que ela colocou aí nos livros, que ela dissemina, se é dela realmente, ou se ela é uma representante nesse meio do que estão se fazendo nessa questão de guerra. Tá? Então, ela fala de velhas e novas guerras. Ela vai dizer que as velhas guerras, até a guerra de terceira geração, o que você tinha? Você tinha grandes exércitos se enfrentando.
basicamente uma consequência da Paz de Westfália, do Tratado de Westfália, que gerou os estados soberanos. Você não tinha isso antes. Antes você tinha uma cristandade, você tinha reinos, você tinha um rei que não era tão poderoso quanto, por exemplo, hoje, os representantes dos três poderes, nessas repúblicas criadas aí a partir da Revolução Francesa. Você tinha o Papa como mediador dos reinos, dos reinos que existiam, que eventualmente entravam em querela. Ele era o mediador, o grande representante disso é o Tratado de Tordesilhas, onde Portugal e Espanha entraram em disputa pelas terras a serem descobertas na parte ocidental, nas navegações, nas grandes navegações do século XVI, ao oeste da Europa, né, a partir da navegação do Mar Atlântico, do Oceano Atlântico. E quem mediou foi o Papa. Foi feito, então, o Tratado de Tordesilhas e ambos os reinos, Portugal e Espanha, aceitaram, que eram grandes potências na época, eles aceitaram e, obviamente, que depois Portugal ele invadiu para oeste a linha de Tordesilhas, que também depois vamos dizer, chegaram a um acordo as duas potências mais tarde em relação às posses no Mundo Novo. Então, quem é Mary Henrietta Cawdor? Ela é uma acadêmica britânica que fala sobre governança global, e esse termo é bastante interessante, nós vamos ver. Né? Ela leciona no Institut Barcelona d'Études Internacionais, Institut Barcelona d'Études Internacionais. Ela fala, então, sobre uma visão de Hannah Arendt, que era uma judia, então vocês já podem ver aí a quem ela está servindo, qual essa teoria vai impactar quem. Que ela dizia o seguinte, que a Hannah Arendt, ela vai dizer que o poder reside na legitimidade, não na violência, que a carreira, né, dos governos de terror, pelo menos de terror militar, da violência organizada a partir de estados, do próprio Estado, ele já tinha vencido. Com a Revolução Russa, com a Segunda Guerra, aquilo dali já tinha caducado. Era necessário buscar por legitimidade, por consentimento das populações alvo, certo? E buscar a legitimidade, significando também o apoio das suas instituições, acordando que agirão dentro de um limite jurídico consentido, the rule of law, ou o famosíssimo Estado de Direito, que os colegas advogados e administradores e Forças Armadas, profissionais das Forças Armadas, das polícias, tanto são bombardeados com esse conceito, o Estado de Direito. E o que é o Estado de Direito? Esse consentimento, tá? Esse apoio da população alvo de controle e de conquista e das suas instituições, né? Como elas vão consentindo em alargar esse limite jurídico, esse Estado de Direito, e como é a ação dentro dessa linha de consentimento, certo? Então, vamos ver aqui que ela chama isso de pacificação interna. A pacificação interna dos Estados modernos foi atingida não pela violência, mas pela ampliação do Estado de Direito e, concomitantemente, pelo atingimento administrativo do Estado e pela extensão da vigilância. Então, olhem, vejam, nós estamos aqui em novembro de 2020. Em março de 2020, isso daqui era uma situação impensável, alguém
tirar a sua temperatura e exigir uma máscara facial para você entrar no supermercado do seu bairro. Agora, o dono do supermercado é obrigado a instaurar esse tipo de medida, não é nem o Estado, né? Ele que teve que investir nisso para poder continuar funcionando, fornecendo aquele serviço. E você, se quiser aquele serviço, vai ter que se adequar às novas regras. Isso se chama, tá, ampliação do Estado de Direito. Antigamente o Estado não tinha esse direito, não era legítimo isso. Algo aconteceu aí, um motivo foi levantado, a população acatou esse motivo e legitimou uma ampliação do Estado de Direito e as medidas tiveram que ser tomadas, certo? E vão ser monitoradas. O novo Estado de Direito vai ser monitorado, o seu cumprimento. Bom, houve o atingimento administrativo do Estado? Houve. Nós temos agora uma lei, 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decretada por um organismo internacional, decorrente do coronavírus, um vírus de resfriado comum, menos agressivo do que vírus de gripe, que também não é uma coisa para se chorar, né? Porque alguém disse que você está com gripe, tá? Responsável pelo surto de 2019, então chamado Covid-19. Atingiu profundamente essa motivação o nosso Estado, o status, né? A administração do Estado em vários níveis. Aqui no DF nós temos já, em pouco tempo, uma coleção de decretos, uma lei, uma coleção de decretos, só no Distrito Federal. Imagino em outros estados que a situação seja a mesma, para implementar novas medidas. E o que você tem aí? Você tem uma grande adesão dessa minoria aí, dessa maioria neutra. Você agora foi criado um motivo amplamente propagado por uma mídia que, como eu falei, que é o exército desses insurgentes, né, que tomaram o poder e que agora tem que lidar com como eles vão se legitimar, né? Eles vão ter que ter governança e vão ter que serem assegurados nesse seu nível de poder. Então, Mary Kaldor vai falar exatamente disso, desse trinômio aqui: governança, legitimidade e segurança. Sistemas de governança, ou seja, são os sistemas que dizem como os assuntos humanos serão administrados, como operar dentro desses sistemas. Só que você não pode, agora, do nada, né? Eles chegaram lá e eles desejam operar dentro da população, eles desejam dar um rumo para aquela população. Então, eles vão ter que, como eles não vão usar, como sugere Hannah Arendt, a força bruta, isso não seria possível, principalmente num país como o nosso, imenso, como os Estados Unidos, né, com grandes populações, grandes territórios, e ainda com populações cristãs dentro deles. Eles não poderiam usar força. Eles são minoria, mesmo que eles tenham aí um aparato militar fantástico, isso causa a ilegitimidade de uma intervenção dessa seria imensa. Então, eles teriam que serem legitimados, né? Então, o que é a legitimidade? Ela é em quem está fundado o poder de governar. Um motivo para justificar a implantação de sistemas cada vez mais intrusivos e invasivos de governança. Intrusivos, invasivos e que, numa situação normal, jamais seriam tolerados por aquela população, por aquelas gerações ali que convivem ali naquele espaço, sob aquele governo, aquele país soberano já formado, né? É um motivo que desloca as identidades nacionais para identidades de blocos, inicialmente, tá? Blocos grandes. Uma vez legitimada a intervenção em nível mais abrangente, a governança é mantida pela violência organizada,
que se torna, então, fonte de legitimidade para este nível. Então, veja, ela está falando de um círculo, né? Você tem um motivo para intervir nos sistemas de governança. O que é o sistema de governança? É como você agora vai poder sair de casa e andar na rua, tem que usar máscara. É como você vai poder entrar num supermercado, num shopping, vai ter que usar máscara, vai ter que usar álcool gel. Aliás, o lojista vai ter que ter um álcool gel para você ali. Antes ele não comprava isso, agora ele tem que comprar. Antes você não tinha que comprar máscara, agora você tem que comprar máscara e usá-la nesses ambientes. Aqui em Brasília é lei, inclusive na rua você tem que usar. Então você precisa, você quer fechar estradas, você quer inviabilizar determinados tipos de negócios. Então, como você vai fazer isso? Você não pode fazer do nada. Então, houve uma motivação. Há um surto de coronavírus. Isso foi propagado, foi tornado um problema bastante plausível e numa dimensão enorme. Convenceu-se a população. Você tem aí uma minoria bastante ativa que acredita e trabalha por isso, seja consciente ou inconsciente dos objetivos e do que realmente se trata. Você tem uma minoria que claramente enxerga que isso daí é uma loucura, mas você tem uma maioria que é neutra, que não sabe e que foi realmente ganha. E imediatamente foram instaurar, o limite do Estado de Direito foi ampliado, e nós vimos aí decretos, leis, né, dentro dessa esfera autorizada para intervir na governança, para fazer aí legislações que atingem o próprio corpo da pessoa, que era um limite que não tinha sido ultrapassado. A lei federal ela admite a vacinação obrigatória. É certo que desde 1974, sob Geisel, o luterano, né, que possibilitou aqui o divórcio e destruiu, né, a partir de então, destruiu a família brasileira, mas foi, vamos dizer, uma medida legislativa que ajudou bastante a isso, essa destruição. Você já tem, ele também implementou várias coisas, né, reconheceu a China comunista, coisa sem precedentes no nosso país, e ele implementou, sim, a vacinação obrigatória, mas com essa lei 13.979, agora de fevereiro, isso daí foi ampliado, não só a vacinação obrigatória, mas pode haver internações obrigatórias. Internação onde? Num campo de quarentena? Pode ser. Você tem aí obrigatoriedade de tratamentos que podem ser impostos, você tem obrigatoriedade de exames que podem ser impostos. Então, você ampliou bastante isso e com consequências. Por exemplo, a questão da invasão de domicílio, não é? Pode ser legitimada e pode, inclusive, ser forçada a partir dessas leis que foram impostas, aí, desapropriações que já se permitiam, mas se criou um motivo concreto de, por exemplo, desapropriações de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, não é? Então, as formas de segurança, a violência organizada, legitimada do Estado, tá? Agora ela é obrigada, porque ela está aí num consenso de Estado de Direito, ela opera assim, e os agentes de segurança agora serão obrigados, né, a manter a ordem, proteger os indivíduos no sentido físico. Ou seja, se você for considerado uma ameaça de contágio, você pode ser alvo de uma operação de segurança que visa proteger os demais indivíduos no sentido físico.
Proporcionar um ambiente seguro para as capacidades administrativas. Olha, você tem ali um grupo infectado de coronavírus e que não pode circular, porque senão ele vai estar colocando em risco aí o funcionamento do comércio, o funcionamento da administração pública, não é? Garantir o Estado de Direito e a aplicação da lei, proteger o território de ataques externos, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é legítimo, ninguém pode dizer que a população não está feliz, satisfeita com todas as medidas que estão sendo tomadas para contornar aí essa situação de pandemia. A aplicação das leis obtidas a partir da motivação, né, dá legitimidade a novos parâmetros de intervenção na sociedade e nas pessoas. Então, você tem, de um lado, uma sociedade que, de alguma forma, aceitou. Obviamente que essa aceitação ela foi criada aí durante anos de desinformação, deseducação, as pessoas não são mais educadas, ninguém mais estudou biologia, direito, não é? Ninguém sabe o que é um vírus, ninguém sabe fazer uma pesquisa nesse mar de desinformação que são, né, a internet, os meios de comunicação oficiais hoje. E acabou-se que os profissionais de segurança são obrigados a cumprir a lei, certo? Bom, então o que acontece? O que as pessoas não sabem? Olha, nós temos aí uma esfera onde nós tínhamos aí um consenso, não é, de Estado de Direito. Isso já foi estabelecido. De alguma forma, a população estava vivendo nessa situação. Bom, o que acontece? A imprensa, todo o aparato dos insurgentes, elas encontram algum ponto, porque nessa esfera toda aqui há de ter pontos problemáticos, lembra? De controvérsias que nem todos enxergam da mesma forma. Bom, eles são problemas necessariamente com a dimensão ou insolúveis, ou que não vão se resolver, ou que não poderiam se resolver naquele Estado de Direito, naquela conformação, naquela ordem. Não, eles provavelmente poderiam ser resolvidos, mas você vai... a teoria ali de David Galula, né? A teoria de Hannah Arendt, tá? da questão da legitimação, da Mary Kaldor, né? Para uma nova governança, para a governança e um novo Estado de Direito. Tá? O que eles fazem? Propaganda, propaganda, e a população, uma maioria, acaba cedendo em um ponto. Quando cede em um ponto, o que acontece? Amplia-se o Estado de Direito, amplia-se a capacidade de governança daquele grupo no poder, e com consequências numa esfera que as pessoas não imaginavam, certo? Não imaginavam. Então, isso vai criar conflito. E o que vai acontecer? Dentro dessa esfera, as forças de segurança que já atuavam aqui para pacificação vai, entre aspas, pacificar esta nova esfera de governança. Eles vão ser obrigados, certo? Se você agora não quiser usar máscara em algum lugar, você é uma pessoa que está causando distúrbio. E legitimou-se totalmente que forças de segurança ajam contra você. Tomem medidas de segurança físicas com, vamos dizer, com o vigor necessário. Você se tornou agora um problema nessa novo Estado de Direito. Tá? Não é mais o assaltante de banco, porque o assaltante de banco, o assaltante, o assassino, o estuprador, todo isso já estava aqui dentro dessa esfera. Agora, você vai criar uma esfera imensa a mais, não é? Aqui dentro dessa nova ordem. Então, as forças de segurança vão estar ocupadíssimas, né? Arrastando pessoas que estavam na praia, que estavam num parque, que não pode. Eventualmente, você vai ter pessoas que não vão obedecer, que vão tentar levar sua vida normal, principalmente diante de medidas tão absurdas, não é? Vão tentar respirar e não ficar respirando CO2 o tempo todo, ter que fazer seus filhos respirarem, e você vai ter, então, uma quantidade enorme de trabalho para essas forças de segurança. Eventualmente, vão até que deixar, né, vão ter que negligenciar, o efetivo não vai ser suficiente
para enfrentar essa nova quantidade imensa de pessoas fora da lei com quem eles vão ter que lidar. Aí o que acontece? A tendência, as pessoas esquecem isso, passa um tempo, todo mundo se acomodou, aí vem nova campanha em cima de 1, 2, sei lá, alguns pontos dessa nova esfera. O que vai acontecer? A maioria vai acompanhar a minoria ativamente a favor desse novo ponto. Se essa minoria é criada, é natural ou não, isso é uma outra discussão. Em parte tá? Sempre vai ser. Lembre-se, em todas as causas, você vai ter uma minoria que não aceita, de jeito nenhum. Uma minoria que trabalha, que suporta, e uma maioria neutra. E o trabalho aí dessa técnica é que a minoria a favor desse novo ponto aqui de insurgência, tá? Apoie as mudanças. Então, vai novamente, tá bom, nesse ponto aqui a gente aceita. Aí a pessoa acha que é só nesse ponto. Não, vai ter consequências imensas, vai alargar o Estado de Direito, tá? Onde as pessoas não previam. Você não vai aceitar. Bom, mas as forças de segurança que atuavam aqui, já estavam acomodadas, elas agora vão ter que atuar aqui, tá? O militar não vai poder dizer, também não concordo. Ele vai ser um insurgente também, dentro das forças de segurança, que tem normas rígidas para isso. E assim, né, daqui a pouco vem novo ponto, nova ampliação, até chegar num nível de coalescência entre os estados, cosmopolita, soluções que Mary Kaldor propõe, né, como a gente tem ouvido aí bastante desde o início desse coronavírus. A gente precisa de um governo mundial para lidar com isso. Afinal de contas, isso afeta as viagens internacionais, isso afeta o trânsito internacional de pessoas, mercadorias, não é? Então, você achou aí um ponto onde, né, as pessoas vão ter que aceitar o novo Estado de Direito e talvez uma nova solução inimaginada, insuspeitada. Inclusive vacinação em massa. E o que vai ter dentro daquela vacina? Bom, aí é outra história também, né? Então, veja que a característica das novas guerras também é a privatização e a pulverização da violência organizada, que é tirada da responsabilidade das forças militares convencionais. Tá? Então, veja, por quê? Porque a legitimidade do monopólio da violência do Estado foi erodido a partir de cima, pela transnacionalização das forças militares. Isso já é um problema um pouco mais, vamos dizer assim, paralelo. Mas vamos pegar isso aqui, da questão da deterioração da violência organizada estatal. Tá? O que nós estamos vendo agora? A polícia não dá conta, nem os fiscais do governo, de olhar cada loja se está cumprindo todo aquele monte de determinações novas, né? Álcool gel, luva, máscara, não pode deixar tantas pessoas mais entrarem, tem que ser uma de cada vez. O que aconteceu? Privatizou as pessoas agora com medo, né? Esse medo insuflado na mídia 24 horas, né? Até que ele se torne hábito. Isso vai continuar até isso se tornar hábito. Tá? As crianças já vão nascer, já vão crescer com isso, já é a intenção, né? Vendo toda essa paranoia, tirando temperatura, se a pessoa tiver com temperatura, ela vai para uma sala, isso já está implantado nas escolas. Parece que não vai voltar se não for assim, né? Mais a tal da vacinação. Então, o que acontece? A polícia não dá conta, o Estado não dá conta. Então, quem está agora? O seu vizinho está te vigiando e pode te denunciar. Aí sim, mediante uma denúncia, vai lá a força policial agir em cima de você e da sua família, do seu comércio. Né? Uma pessoa que olhou, aquele comerciante lá está deixando mais pessoas entrar, ele está relaxando as normas, eu vou pegar Covid, ele vai me matar, então eu vou, liga, faz uma denúncia, vai a fiscalização da prefeitura, vai e multa aquele estabelecimento, inviabiliza aquele comerciante, lógico, né? Que já
tem que funcionar agora mediante um cenário totalmente diferente daquilo que ele planejou, né? E ele ainda vai levar uma multa, ou vai ter que fechar suas portas, né? Como medida punitiva, porque alguém denunciou. Então, pronto, você já agora, cada cidadão aí, em potencial, é um fiscal desse novo Estado de Direito e um denunciante, certo? Acontece que você fez isso também, você já foi planejado depois da Segunda Guerra, a questão dos blocos, né? E da transnacionalização das forças militares. Eu escutei uma live outro dia com um militar da reserva, onde ele mostra a realidade, por exemplo, das nossas Forças Armadas. Você tem contingentes imensos na China, nos Estados Unidos, tal. Ou seja, os militares estão aí em ações conjuntas com a ONU, né? Aliás, um escândalo isso. Nós vamos ver na guerra, por exemplo, na guerra de Ruanda, né? Aquele episódio escabroso de genocídio, as forças da ONU estavam lá e não fizeram nada, foram proibidas de agir, deixaram que uma parte da população matasse outra de forma brutal, mulheres, crianças, mulheres grávidas, idosos, foi uma chacina, foi uma coisa horrorosa. E esses exércitos, sob um comando internacional, exércitos de paz, dizem, né? Dizem, paz não se sabe bem para quem. Eles simplesmente assistiram passivos, impedidos de agir, né? Aquele massacre. Então, o que acontece aqui, tá? Você hoje também tem as PMCs, as Private Military Companies, as companhias militares privadas, que são pagas por grandes corporações, né, para garantir a sua atividade em qualquer local do mundo, em quaisquer águas, né? A gente não está aí vendo a China, né, as empresas chinesas de pesca atuando nos mares territoriais de países e levando, né, para garantir suas corporações, suas companhias militares privadas, para agredir qualquer um que se oponha, né? Nós não temos isso na Amazônia atualmente? Temos isso. Temos as companhias militares privadas ali na Amazônia para garantir que as companhias que estão ali atuando já faz tempo, retirando nossas riquezas minerais do subsolo, que elas atuem sem serem incomodadas, né? Elas já têm aí a conivência de dirigentes brasileiros aí de várias décadas. O povo não sabe muito bem, não está muito consciente, né? As Forças Armadas também, as Forças de Segurança também não. E, por isso, essas companhias elas se garantem com seus próprios exércitos, né, privados. Bom, Mary Kaldor sugere uma intervenção proposital no trinômio governança, legitimidade e segurança, asseverando que adota a posição de que as pessoas fazem sua própria história e podem escolher seu futuro, ao menos dentro de determinada estrutura que pode ser analisada. Como bom escudo para a ideologia sionista, ela propõe, isso já sou eu que estou falando, né, um approach normativo para a implementação dessa agenda que ela chama de cosmopolita, né? É um Estado internacional. Então, você vê que nós temos agentes aqui dentro. Tá? Isso daí tem também num dos artigos que eu li, que as forças de segurança já conhecem há muito tempo, que você tem centros aí que pensam essas agendas, que têm os seus operacionais que eles infiltram, né? Infiltram onde? David Galula coloca isso, a prioridade. A prioridade é a infiltração nas Forças Armadas. Forças Armadas, polícias, administração pública. Eu sou servidora pública, eu fui testemunha disso durante 30 anos. Consciente, não, eu não sabia de nada, certo? Mas hoje eu posso garantir, fazendo uma anamnese da minha atuação, que eu vi muitos agentes infiltrados com agendas alienígenas aos interesses. Mas é sórdido o negócio. A gente fica realmente impotente. Então, eles infiltram
a administração pública, as Forças Armadas, as forças de segurança, os meios políticos, algo que eu aprendi. Todo político é ruim. Não, a política é uma atividade necessária, mas esse slogan, tá? Esse slogan, política, religião e futebol não se discute. Isso já é um controle mental para que você, sem ter que usar o terror que Lenin usou lá para a questão da associação, que as pessoas não, elas próprias já se entrem em conflito ao discutirem temas fundamentais para as suas vidas, para os seus futuros, para o futuro da nossa nação, da nossa pátria, da terra que os nossos pais construíram, que são religião e política. A política não é nojenta, a política não é suja, como as pessoas falam. Ela tem sido feita dessa forma propositadamente para que nós mesmos, para atacar as instituições. Isso é uma grande tática. Né? Então, eu vou falar disso antes de entrar na questão dessas características das guerras contemporâneas, de como eles cavam a questão da agenda deles, das motivações. Algo muito comum para atacar as instituições, e nós estamos vendo isso aí o tempo todo, é você pegar um exemplo ruim, por exemplo, uma instituição da nossa sociedade, da nossa cultura, as Forças Armadas, as polícias, o serviço público, certo? Aí você pega péssimos exemplos, que sempre vai haver, você sempre vai ter os bons militares, que são a maioria, e os maus militares, que são a minoria, que são até um insuflado, certo? Que vai fazer ali um papel. Tá? Você tem bons servidores públicos, que são a maioria, e você tem maus servidores públicos, que são uma minoria, mas existem. Você tem, e também, volto a falar, muitas vezes você tem até insuflados, viu? Nesse teatro, mas também não vamos tapar o sol com a peneira, né? Você tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar, nas famílias, né? Que é outra instituição. Você tem bons pais e maus pais, bons filhos e filhos ruins. Isso é problemática humana, não é? E as pessoas erram, inclusive, cometem erros, não necessariamente porque são de todo ruins, se joga fora, não. Mas, enfim, o que acontece? Você tem aí uma mega exposição de coisas ruins nas instituições, de fraquezas, certo? Para quê? Para que a população execre não da forma correta, né, o erro, mas sim a instituição. Ou seja, você, com a questão, por exemplo, de maus militares nas Forças Armadas, a intenção é fazer uma propaganda contra as Forças Armadas, contra a instituição. Com o péssimo exemplo de alguns servidores públicos, você quer fazer o quê? A propaganda contra o Instituto do Serviço Público e do servidor público estável, que é um patrimônio aí, é uma instituição da nossa pátria. Né? Você faz a propaganda contra a polícia militar. Porque tem que desmilitarizar a polícia. Você vai começando, né? Eles vão começando a agir em alguns pontos para que a população aceite, vamos dizer, desnaturar as instituições em alguns pontos. E aí eu volto a dizer, isso vai ter uma repercussão inimaginável para as pessoas, tá? Que muitas vezes até de boa fé, insufladas por aquela propaganda, você vai ter a máquina de propaganda, né, a qual se refere David Galula, e que essa elite tem se munido desde a prensa de Gutenberg. Por exemplo, a reforma ou a revolução de Lutero, ela não teria acontecido se não fosse a prensa de Gutenberg, que não existia antes, né? Então, o que acontece? Você desnatura aquele instituto, aquilo vai ter uma repercussão inimaginável, e assim por diante. Então, essa é uma tática de tomada, né, de destruição do Estado que nós conhecemos, do Estado que
que era o Estado representante da nossa pátria, da terra dos nossos pais, para algo novo, que não necessariamente vai ser, lembrem-se, vai ser do nosso interesse. Lembrem-se que esse tipo de tática, né, nós somos não somente os agentes, mas os alvos dessa ação. Tá? Então, vamos ver aí o que é aí um grande componente dessa guerra de quarta geração. São as políticas de identidade. Tá? Então, isso faz parte da pulverização da violência. Então, fazer com que as pessoas agora não se unam mais porque os pais construíram alguma coisa, nós temos uma cultura, nós temos uma religião. Aliás, a religião é um assunto proscrito. Você tenta falar, né, em alguns círculos aqui, o Brasil tem um problema, a gente está com esse problema aí, todo mundo concorda que a família está sendo atacada, ninguém quer isso, tá? Mas aí você vai falar de religião, pronto. Você recebe insultos de todos os lados. Já foi colocado na cabeça das pessoas, já está introjetado que você não conversa sobre isso. Então, essa não é mais a identidade cultural, da cultura, da nação, os destinos de um povo. Você cria outras identidades. Tá? E as pessoas agora elas não estão mais ligadas à sua pátria, elas estão ligadas porque elas têm aí, né? Elas se unem porque se sentem vítimas de racismo, vítimas de feminismo, de machismo, de homofobia, ou porque são uma minoria aí racial, né? Aqui, principalmente nas Américas, né? São índios, né? Descendentes dos indígenas, então é colocado para elas que elas são oprimidas. Então, isso é feito um trabalho pesado, está sendo feito, muito dinheiro está sendo investido nesse tipo de política de identidade, e essas políticas de identidade elas são criadas para criarem dentro da sociedade distúrbios. Nós estamos vendo, por exemplo, Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? Vidas negras importam. Claro que importam, vidas importam. Né? A nossa cultura ocidental, seja ela onde ela estiver, que foi criada e ela tem base na religião católica, na filosofia grega e no direito romano, sempre a vida foi um valor, né? E ela estava protegida pelo Estado de Direito e pelas forças de segurança, mas agora parece que algumas vidas interessam mais porque são mais vítimas e estão sendo agredidas, então as pessoas começam, isso é um controle mental. E um teatro midiático também, insufladores profissionais treinados, eles existem. Existem trabalhos militares que tratam sobre isso. A bibliografia que eu vou dar para vocês fala sobre isso. Vale tudo, é uma guerra. Tá? Então você começa aí fazendo midiaticamente, né, como foi, por exemplo, o 11 de setembro. E isso impacta a opinião pública. Então, as pessoas que eram neutras, elas começam a ficar, nossa, mas o que estão fazendo com essas pessoas negras? Olha como elas estão sendo tratadas pela polícia. Isso é uma injustiça e tal. Então, assim, começa a se formar uma opinião pública contrária, como se foi feito com os militares aqui na década de 60, 70, 80. Até retirado da nossa população consentimento para essa coisa que existe aí, né? Que é essa república democrática socialista que está virando comunista, que em breve vai atacar seriamente a propriedade privada, já tem atacado, mas vai ser bem mais grave, né? Por causa da ampliação do Estado de Direito e das motivações que foram legitimadas. E o círculo do qual eu falei é o seguinte: a população consentiu, não tinha consciência de onde isso ia dar. Quando ela se dá conta, o poder institucionalizado garante a legitimidade, ou seja, ou você cumpre ou você vai sofrer as consequências já que todos já concordaram lá atrás, né? Não sabiam que ia ser onde ia dar, né? Mas agora você vai ter que engolir, você vai ter que obedecer.
certo? Então, você tem aí um investimento imenso em política de identidade. Isso Mary Kaldor fala no livro dela. Isso é planejado. Isto é técnica tática de guerra, tá? Descentralização da violência, tá? Desmantelamento dos exércitos nacionais pela sua transnacionalização. Já falei sobre isso. Então, aqueles insurgentes que já tomaram poder, que foi onde primeiro eles entraram, eles já trataram de desmantelar as Forças Armadas, os exércitos nacionais, certo? Já viram, né, a violência se espalhando aí para garantir a proteção dessas minorias, né, por essas políticas de identidade. Por exemplo, agora, quando alguém agride o outro por racismo, o policial, poxa, se a pessoa alegar isso, ele já foi treinado, ele já também está mergulhado nesse controle mental. Ele já fica em dúvida, né? Poxa, mas será que eu ajo? Será que não? Porque, ó, coitado ali, o negro. Então, assim, ele mesmo já se sente racista, machista. Então, você já começa realmente a desmantelar as forças de segurança, tanto as Forças Armadas, né, quanto as forças de segurança internas. As zonas de violência não são mais limitadas por territórios, mas por ideologias, identidades e interesses. A Guarda Nacional, ela substitui, tá, as Forças Armadas e o policiamento local. Ou seja, ninguém mais que a Força Armada. Se você começar a ver aí os depoimentos dos militares desde a década de 60, o livro do Coronel Silvio Frota, por exemplo, eles já vão falar da precariedade das Forças Armadas Nacionais, nossas. E isso, qual é o foco agora? O foco é uma Guarda Nacional empregada dos políticos que já são aqueles que já tomaram o poder e arrastam outros nisso. Eles precisam de uma guarda que vá garantir suas decisões. Eles não precisam mais de Forças Armadas, porque essas forças que estão atuando aqui, elas são internacionais, elas não são nacionais, embora pareçam. Isso a gente pode discutir em outro dia, mas os trabalhos militares que eu vi, eles não têm coragem de falar, mas são a maçonaria, que hoje atuam de forma muito aberta. Hoje não, já faz tempo, né? Saíram da clandestinidade já no século XVII. Por quê? Porque eles têm uma técnica. Eles não escondem a instituição, mas eles escondem os seus objetivos. Um militar maçom, ele faz um juramento a uma obediência internacional, que ele nem conhece. Então, ele é um traidor da pátria, um militar que faz isso. Hoje é amplamente conhecido, é só pegar os trabalhos aí de Gustavo Barroso, por exemplo, que já denunciava isso lá em 1937, judaísmo, maçonaria e comunismo. Vocês vão ver, não é mais segredo com a internet, os juramentos que a pessoa faz na maçonaria, que o integrante da maçonaria tem que fazer. Então, se o militar ele se propõe a isso, ele está já comprometido com uma obediência que não é mais o comando dele, o comando da pátria dele, os superiores dele, naquela instituição Forças Armadas. Eles agora também fazem parte de uma outra sociedade que não tem mais nada a ver, que quer agredir a nossa pátria. Então, ele se torna um traidor. Bom, em que nível ele tem consciência disso? As pessoas têm consciência, tiveram até hoje. Isso é discutível. Eu não estou dizendo que todos saibam disso, façam isso deliberadamente, mas muitos já sabem sim. Principalmente quando o grau é alto de participação, já toma muito tempo. Enfim, isso é uma outra conversa, né? E a guerra econômica globalizada, o poder econômico que está na mão desses grupos agressores, da banca internacional, que tem sido denunciada aí, né, em relação à questão do nosso PIB. Nosso PIB, praticamente metade já é da banca internacional, dentro do Estado de Direito, e agora eles querem a outra metade. O que vai sobrar para a gente? Não sei.
os restos, ou então a morte, né? Porque se a pessoa não comer, com o tempo, né? Se passar muito tempo, ela morre. Que é isso que está sob ataque no nosso país atualmente. E as pessoas estão preocupadas com um vírus de resfriado. Então, o uso de poder econômico ele foi usado intensamente por esse grupo que vive da usura. O finado Enéas já falava isso. Isso aqui é o paraíso dos bancos internacionais. Eles foram instrumentalizando a governança interna de forma bastante silenciosa, porque pouca gente conhece do assunto, mas eles foram instrumentalizando para que eles ficassem com o produto, com a representação do que é a nossa riqueza, que é o dinheiro, para eles. E nós não temos nada. O crédito que nós temos aí é a juros absurdos. Então, o que acontece? Eles usam esse poder econômico, eles têm meios, né? Jorge Soros, que financia tantas ONGs ambientalistas aqui dentro, a Greta, financia esse tipo de capital, financiou as guerras, certo? E hoje financia essa pulverização de organismos chamados ONGs, para essas políticas de identidade, por exemplo, e outras agendas, como a agenda ambientalista aqui. Então, eles têm poder para financiar os meios necessários dentro dos países alvos para tecer narrativas de interesse aos predadores daquela nação, através das mídias de comunicação em massa, financiar grupos dissidentes contra os poderes estabelecidos para enfraquecê-los ou derrubá-los, caso não cooperem com os invasores predadores, e subornar dirigentes e parlamentares para promulgarem leis de interesse à governança externa, cosmopolita. Ah, não sou eu que estou falando isso não, viu, gente? Isso daí já é teoria mesmo. Está criada já faz um tempinho, veiculada nesses livros que são destinados a esse imenso exército pulverizado pelo mundo, que agora não tem um comando central, precisam de normativas, precisam de direção. Elas são dadas dessa forma que vocês estão vendo, tá? Só um exemplo aí dessa instituição aqui, a Friedrich Ebert Stiftung Brasil, atua dentro do Brasil, ela fala sobre política de identidade. Do que se trata? Está aqui, ó. O conceito de política de identidade está permeado de uma ambiguidade que nunca é resolvida até que o contexto em que será aplicado se revele. Gente, contexto em que será aplicado. Eles estão admitindo, né, que vão aplicar isso aí. Isso se dá porque o conceito abarca tanto a política de grupos que compartilham uma identidade cultural e que buscam por destaque vis-à-vis outros grupos, ou seja, diante de outros grupos, quanto os esforços por conseguir igualdade para grupos culturais minoritários. Tá? As minorias culturais cujo reconhecimento de direitos foram defendidos pela esquerda ou por movimento identitário liberal são bastante diversas, porém, formam parte de grupos que são sempre definidos a priori em termos culturais antes que sociais. No presente, e dependendo do nível de desenvolvimento e situação social de um dado país, essas minorias podem incluir, entre outros, grupos indígenas americanos, afro-americanos, hispânicos nos Estados Unidos, mulheres gays e lésbicas, outros transgêneros intersexo, pessoas idosas, sem teto, os pacientes psiquiátricos, os portadores de necessidades especiais, ou seja, existe aí uma gama imensa a ser trabalhada por esses poderes constituídos. Para que eles fazem? Para legitimar a governança, tá? As legislações, para darem aberturas. Lembra? Aí agora eles estão defendendo os direitos dos gays, das lésbicas, mas o que acontece? Os insurgentes sabem onde isso vai dar, esse mecanismo. Eles controlam isso, eles sabem que portas eles vão abrir com isso, que as próprias pessoas que pensam que estão sendo beneficiadas, elas não imaginam, tá? Então, só para vocês verem aqui o site desse Friedrich Ebert Stiftung, tá? O futuro é feminista. Eles abertamente apoiam aí essas agendas identitárias dessas políticas, tá?
são provavelmente aí uma grande movimento de recursos que sustentam esse tipo de propaganda para ganhar mentes. Lembram? O teatro agora é a mente das pessoas. Eles precisam ganhar aí a mente de uma minoria ativa, transformar uma minoria ativa que vai impactar o quê? Os governantes, os parlamentares, vai fazer o inferno, né? Vão fazer lobby, né? Aqui dentro, para conseguirem mudanças no Estado de Direito, que vai permitir uma governança e vai obrigar os sistemas de segurança a se comprometerem em garantir essa nova governança aí, essa nova esfera, tá? Então, juntamente com isso, estou mostrando a OTAN, né, que faz aí exercícios conjuntos e que desfigurou aí os exércitos nacionais, as forças armadas nacionais, certo? Aí os países da OTAN, criação da OTAN em 1949, ou seja, já se vislumbrava esse cenário hoje, já lá nas guerras, tá? Então, aqui a gente tem isso é da Mary, tá? Da Mary Kaldor, do livro dela. Padrões de governança, tá? Instituições políticas, fontes de legitimidade e modo de segurança. E você tem os vários sistemas de Estado aí no tempo, tá? Então, quando eram aqui o sistema de Estado era Estado-nações, as instituições políticas eram auridas desse modelo, a fonte de legitimidade era a construção da nação, patriotismo, né? Vigorou aqui mais ou menos no mundo ocidental até a década de 70. Tá? Então, você precisava do modo de segurança, uma defesa externa, uma pacificação interna. Então, estrangeiros eram tratados como estrangeiros. Tá? E você precisava das forças de segurança para garantir esse modelo. Guerra Fria foi feita por quê? Né? Porque os Estados Unidos combatiam o comunismo. Nada disso. Né? Roosevelt se alinhou com quem? Com Churchill, criminoso de guerra, e com Lenin, com Stalin, né? Outro criminoso de guerra, um genocida. Tá? Genocidou, por exemplo, 7 milhões de pessoas na Ucrânia em um ano, matou de fome camponeses, né? 7 milhões de camponeses. Então, eles não estavam em luta coisa nenhuma, isso já fazia parte de uma estratégia de longo prazo, para que fossem criadas, já fossem destruídas as noções aqui de patriotismo, nações, para que essas nações se unissem, estados-nações em blocos, tá? Esses estados-nações se unissem em blocos, e esses blocos começassem a formar instituições transnacionais. Tá? A fonte de legitimidade era uma ideologia, de um lado o liberalismo, de outro o socialismo, que são somente dois lados da mesma moeda, que não estavam brigando entre si coisa nenhuma, mas estavam aí obrigando a não mais a terem os exércitos nacionais, mas que se formassem, tá? Esses blocos, os militares fossem interagir lá com os outros militares e tal, né? O modo de segurança, dissuasão, coesão de bloco. Tá? E não mais a unilateralidade, a bilateralidade, mas a multilateralidade desses novos blocos, com economias, né, em bloco e tal. Então, tudo isso já foi sendo feito na Guerra Fria. Qual a previsão? Choque de civilizações. Né? Os Estados-nações, os blocos civilizacionais vão se chocar com identidade cultural. Por quê? Por causa de todo esse trabalho da política de identidade. Né? A política de identidade ela vai redundar aí, mais cedo ou mais tarde, em choques de civilizações. Porque ela está calcada, as pessoas não sabem, mas ela é uma guerra religiosa. As pessoas, isso é uma espiral de silêncio. E ai de quem fale isso, eles tentam cair com um pau em cima. Não pode levantar isso de jeito nenhum agora. Tá? Mas vai ser. A criação de uma religião global ela é condição aí sine qua non para a nova ordem mundial. Né? E você tem muitos agentes aí que já foram colocados nas posições estratégicas que estão trabalhando para isso. Veja-se, por exemplo, Bergoglio,
não é? O suposto chefe da religião católica, que não é católica mais, não é? Já é uma farsa. Então, o que acontece? Tem que defender uma civilização dentro do território, né? E exteriormente. Tá? Pode ser a civilização do Covid, por exemplo, agora virou, né? As pessoas não estão mais se importando, você tem uma maioria que não está mais se importando com religião, ir para a igreja nem nada. Ele está preocupado se o vizinho dele vai contaminar ele com Covid porque está lá na casa dele sem máscara, está andando no elevador com ele sem máscara. Se o comerciante ali da esquina está comprando os litros e litros de álcool gel e alcoolizando todo mundo lá na loja dele, porque senão ele vai morrer, o filho dele vai morrer, a mãe dele vai morrer. E se a mãe dele e o filho pegarem Covid, eu não sei, não. Ele vai entregar para o centro de quarentena e para o hospital para fazer o tratamento adequado, né? Ele que não se contamine. Então, você já tem aí uma identidade cultural um pouco diferente já, né? Com outros valores. Eles estão prevendo o advento da anarquia, onde você vai ter bolsões de autoridade, ilhas de autoridade, tá? Não vai ter nenhuma fonte mais de legitimidade para um modo de segurança global. Você vai ter aí ilhas fortificadas em meio de civilidade, né? Em meio à violência generalizada. É isso que eles querem. É isso que eles querem, né? Eles estão aí fazendo um sítio às populações, ou tentando fazer, ou querendo fazer, né? Atualmente, Madrid, parece que tem lá na Europa está começando sob a desculpa de uma segunda onda, mais um confinamento, um lockdown, como se nós fôssemos prisioneiros, com leis super rígidas, onde as pessoas, por exemplo, vão ficar sem comida, onde vai quebrar um monte de comércio. E aí? Eles esperam o quê? Saques, tumulto de toda a ordem. Tanto que nos Estados Unidos, onde eles também estão tentando provocar isso, já tem lá a FEMA, os campos de concentração já existem. E agora vários países, Canadá, Austrália, estão se preocupando para construírem esses centros, esses campos de concentração, para esse advento da anarquia aqui, previsto lá no livro de Mary Kaldor, né, no início dos anos 2000. Governança cosmopolita é o próximo passo, né? Quando tudo tiver anarquizado, as pessoas vão implorar por um governo, né? E um governo mundial, porque vai ter Covid, meu Deus do céu. Que vem fazer um chinês aqui passa Covid para mim. Então, alguém tem que mediar isso aí. Então, vai ser uma governança política, cosmopolita, porque vai pressupor, ou então o terrorismo, né? Vai pressupor aí um inimigo, né? Que é a isso que eles querem chegar, ou já chegaram, um inimigo invisível e por toda parte, que precisa ser combatido agora. O governo brasileiro só não dá conta, ele precisa de um governo mundial. Tá? Aqui a religião, isso está previsto, não fui eu não, tá, gente? O humanismo é a religião humanista, a religião que põe o homem como Deus, né? E quem que vai ser Deus? O homem que tiver mais poder, né? Essa religião foi criada pelos poderosos, lógico. Eles não têm mais nenhuma formulação que não seja humana, nenhuma fonte de legitimidade que não sejam as leis criadas por eles. Então, se tiver lei para matar na hora aquele indivíduo perigoso, vetor de disseminação, né, que nem um rato e uma mosca, e um mosquito, um barbeiro, é vetor de contaminação de doença. Então, mata, né? Já estão começando, já, vamos dizer assim, na prática, nós já temos condições para isso, né? Ameaça à segurança pública está previsto no nosso Código Penal. Um agente que esteja convencido, ele, de que você realmente é uma ameaça, ele vai poder agir usar toda a força de que ele dispõe, não é? Então, você já vai para uma nova ordem, uma governança cosmopolita com uma religião humanista, tá? E eles preveem o fim da Guerra Moderna e a aplicação da lei cosmopolita, ou seja, existe uma lei cosmopolita, se você não se enquadrar, você será alvo da segurança
cosmopolita. Tá? Então, segundo Nadine Gortmeier, Prêmio Nobel de Literatura em 91, é de fato em nome da identidade que coletivos políticos, religiosos, étnicos, fora e dentro do Estado, com renovado vigor, exercem hoje a arbitrariedade, fomentam o conflito, militam e matam. Então, a própria política identitária, ela já extrapolou os limites do Estado-nação, né? Portanto, quem são eles? Precisam do choque entre civilizações e o evento da anarquia para implantar um governo mundial. No entanto, como obter o engajamento de tropas e da população no ato de matar? Então, isso vai ser um próximo vídeo, porque já vai ficar muito longo. Nós vamos ver, ora, o soldado, o militar, aquele que está arrastando a pessoa, né, a mulher ali, está algemando uma pessoa que antes não oferecia nenhum perigo, né, mas que dizem que pode passar Covid, né, pode transmitir o Covid. Ele está fazendo aquilo, ele é um ser humano como nós, a maioria sabe? Não tem nenhum ET fazendo isso, não. Ou nem todos eles são psicopatas, né, fazem isso por prazer. Eles realmente estão engajados naquilo, eles realmente acham que existe aquele perigo. Aquele fiscal que está indo lá fechar seu negócio, né, vai deixar lá um pai de família que antes botava comida na mesa, tá? De repente ele vai lá e fecha aquele negócio, ele vai lá e solda as portas ali, leva preso o comerciante que está tentando ali abrir o negócio de qualquer jeito. Você acha que a maioria está fazendo isso que é mal, porque é ruim? Não, eles estão fazendo aquilo ali num sentido de que estão fazendo algo bom, que estão protegendo a sociedade, que tem uma missão. Tanto o militar, né, o empregado, né, das tropas de segurança, quanto o teu vizinho, o teu filho que vai te denunciar para essas forças. Eles, no fundo, eles acham que estão fazendo algo bom. O homem não tem liberdade para querer o mal, não, viu, gente? Até quando a pessoa se mata, ela está ali tentando fugir de um sofrimento, ela está achando que é algo bom. O problema é o que realmente é bom, é discernir isso. Então, como obter o engajamento de tropas e da população no ato de matar? Vocês vão ver que existem, sim, técnicas, e elas são usadas, e elas já foram denunciadas, e elas serão usadas, certo? E isso é preocupante. Vamos ter que colocar tudo nas mãos de Deus. Então, até a próxima, onde nós vamos abordar esse assunto. Salve Maria, fiquem com Deus.